A paz, amados de Deus, bom dia, amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui ao vivo através da Rádio Gospel 1000, louvando e engrandecendo o Rei da Glória e agradecendo pelo seu feito, que o Senhor tem feito todos os dias através dessa programação. Eu sou o pastor missionário de Deus, porque é de Deus estar falando com você. Eu creio que o Senhor todos os dias Ele tem algo grande para fazer nas nossas vidas. Só devemos glorificar e dizer: Senhor, obrigado por mais um dia que estás me dando, por mais uma oportunidade que estás me dando. Quando você começa a entregar a sua vida ao Senhor, a tua vida ela começa a tomar outro rumo. Então você que está do outro lado, se está entrando agora, já comece agora a compartilhar, A compartilhar com seus irmãos. O programa É de Deus em Sua Vida, onde trazemos o grande conteúdo, que é o grande desafio. Como ler a Bíblia toda? Lendo um capítulo por dia. Porque é provado que 50% dos evangélicos não lê a Bíblia. Amém? Então, por isso que eu estou te chamando aqui agora, para estar comigo nessa visão espiritual, para que você possa receber o melhor de Deus na sua vida. Amém? Já quero mandar a paz do seu Jesus a Rosane Vicente. Que Deus abençoe, minha querida, a tua vida, em nome de Jesus. E que bom ter você aqui conosco também. Amém? Eu quero agradecer a Deus por você estar sempre ouvindo a programação da Rádio Gospel 1000, onde temos o privilégio de agradecer a Deus e dizer: Senhor, abençoa a cada irmão que está do outro lado dessa tela. O nosso objetivo maior é louvar ao Senhor e agradecer a Deus pelos seus feitos. Amém? Então hoje à noite, não se esqueça, às 18 horas, temos culto ao vivo na Igreja do Evangelho Quadrangular do Guandu do Sena, onde às 18 horas vamos começar ali com a adoração ao Rei da Glória, a oração, depois uma palavra tremenda, uma palavra do alto céus para a sua vida. Amém? Um abraço grande ao pastor Sebastião Silva, o meu pastor, a pastora Osmi, a todos que faz o Evangelho Quadrangular e a todo o povo de Deus, independente de rótulo e placa de igreja. Amém? Aqui a bênção é do Senhor. Não se esqueça disso. Então o nosso programa ele traz o grande desafio, como ler a Bíblia toda, lendo um capítulo por dia. Então este é o maior objetivo que nós temos de evangelizar, de entrar na sua casa para fazer isso com você e compartilhar a palavra de Deus com você. Às 9 horas, para você que tem neta, para você que tem neto, você vovô, você vovó, você papai, você mamãe, às 9 horas, a titia Luluzinha traz momentos Kids, que é ensinando a seu filho, a sua criança, através de historinha bíblica. Ela conta a história bíblica para a sua criança, porque a Bíblia diz: ensina o caminho que teu filho deve andar, para que ele não se perca. Mas se mais tarde ele vier a se perder, com certeza irá voltar, porque a semente foi plantada. É como uma flor, você vai semeando, ela vai brotando, ela vai crescendo. Se ela levar muito sol, ela vai morrer. Aí você começa a regar de novo, começa a cuidar e ela vai florescer novamente. Amém? Então, da mesma forma, a tia Luluzinha, ela traz história bíblica para seu filho. A maioria das mães, dos pais, dá um tablet, um celular, um computador. Enquanto as mães e os pais estão fazendo os afazeres em casa, o filhinho está ali jogando, brincando, mas muitas vezes não traz muita edificação, Muitas vezes é zero. Quem bota para as coisas de Deus, tudo bem. Então, por isso que você, às 9 horas, você papai, você mamãe, acessa www.radiogospel1000.com.br. A titia Luluzinha vai estar trazendo, com certeza, uma palavra de vitória para seus filhos, contando historinha bíblica. E também a pastora Madalena traz uma palavra impactante para a sua vida, e o bispo Marcos Oliveira, que vai orar pela sua vida e você vai receber o milagre. Temos também o diácono Misael da Guiel, temos também a pastora Vaste, e a missionária Clenade, missionária Clenade, missionária Ilse Costa. Amém? Tantos amigos que contribuem aqui com a Rádio Gospel 1000 que a gente às vezes até esquece, Mas Deus não esquece. Eu posso até me esquecer, mas o Senhor não esquece. Amém? Então aqui está o meu abraço a todos os irmãos e vamos orar para que possamos entrar no livro de hoje, que é 2 Coríntios, capítulo 11. Abra comigo. 2 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler a palavra de Deus, mas vamos orar antes.
Deus querido, Pai amado e soberano, obrigado a Deus por essa manhã, essa tarde, essa noite que nos convém. Abençoa cada irmão que está do outro lado dessa tela e que tua mão poderosa possa estar estendida sobre cada um, do vizinho da esquerda, da direita, de trás, de frente ao Pai. Que a glória de Deus permaneça agora, diante desse momento, na casa de cada um que está ouvindo essa programação e daqueles também que não está ouvindo, mas que teu Espírito Santo possa visitar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Meus amados irmãos, o nosso objetivo maior é sempre esse, né? É adorar a Deus e glorificar a Ele, porque Ele é o dono do ouro, é o dono da prata e só Ele faz o mover em nossas vidas. Então aqui em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele começa sempre nos orientando, sempre nos trazendo ensinamentos de avivamento, de virtude para os irmãos. Amém? Então, aqui começa assim. Quisera eu, Marcele, bom dia, Marcele Prudência, também já estar conosco, sempre, todos os dias conosco, fiel ao programa e fiel a Deus primeiramente. Amém? Então, a Marcele, meu carinho aqui para você, e que Deus abençoe. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 11. Quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura, suportar-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vós apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Olha o que é que o apóstolo Paulo fala. Ele fala que o comportamento dele é como se fosse uma virgem perante ao Senhor, sem mácula, sem pecado, né? Procurando andar na obediência. Veja só o que Paulo ele começa a falar, né? Como uma virgem, ou seja, como nunca foi tocada, ou seja, como nunca foi tocado com pecado. Mas vamos para trás. Quem era Paulo? Era Saulo, que batia nos crentes, né? Derrubava as portas, puxava pelo cabelo, arrastava pelas pernas e açoitava mesmo e jogava na prisão. Mas veja só que diferença, o que é que Deus faz, né? Quando realmente você recebe um chamado do Senhor. Você muda, aí as pessoas vão dizer, mas quem era fulano? Quem era ciclano? Né? O povo vão lembrar do passado, mas a palavra diz que não lembrarei mais do teu passado. Né? E seguindo, versículo 3. Mas temos que assim, como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos, escute isso aqui, se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. O apóstolo Paulo ele já começa a dizer assim, olha só, se você for pregar sobre um Cristo que não for o Cristo Filho de Deus, você está fora da visão. Se você for pregar um evangelho que não está na palavra de Deus, não está escrito na Bíblia Sagrada, né? Você está fora de Deus. E se você for também pregar sobre outro espírito que não seja do Senhor, você está fora de Deus. Então, nós começamos a entender que a sabedoria do ser humano, ela tem que ir muito mais além, né? Muito mais além. Porque eu não posso pregar um Deus morto. Eu não posso pregar um espírito que não existe, um espírito enganador. Eu quero que você entenda isso, né? Apóstolo Paulo fala que você vai sofrer por isso, né? Talvez você não consiga entender, mas a explicação está bem clara. Se pregar outro que não seja o Deus vivo, que te criou, que cuidou de você, acredite, você vai sofrer. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, mas já em todas as coisas nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, mas para que vos fosseis exaltado, porque de graça vos anunciei o evangelho de quem? De Deus. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. De graça eu anunciei o evangelho de Deus. Então, o apóstolo Paulo ele frisa bem claro
que de graça ele anuncia o evangelho do Senhor. E por que é que você cobra? Fala para mim. E por que é que tem muitos que cobram o evangelho do Senhor? Não, peraí. Para mim e na sua igreja você tem que me pagar. Esse é o crente do diabo, amado. Esse não tem aliança com Deus, não. Se tiver aliança com Deus, é outro Deus, mas o Deus que criou ele, não. Então o apóstolo Paulo fala assim, olha só, eu prego o evangelho de graça. Eu vivo de fazer tendas e mantas. Eu sou abençoado das ofertas que vêm para mim, eu dou para os pobres, eu dou para as pessoas que necessitam. Mas eu não preciso, porque o Deus não está me cobrando nada, eu não estou cobrando nada a Deus, então por quê? Ele me deu a salvação, ele me deu a liberdade de ganhar o céu. Que dinheiro se paga isso? Que dinheiro se paga? Como se compra isso? Deu para entender, irmão? Então, são esse tipo de coisa que nós temos que entender. Escute isso. Outras igrejas depois, outra igreja despojei, eu para vos servir, recebendo dela salário. Escute isso aqui. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Olha o que o apóstolo Paulo fala, que outras igrejas, ele despojou, ele esteve em outras igrejas, para vos servir. E ele recebia salário dela. Então não é pecado o pastor receber o salário da sua igreja. Está escrito. O apóstolo Paulo está falando aqui. Não. Mas o que é que ele fala? Quando eu estava presente convosco e tinha necessidade, então, mas a ninguém fui pesado. Ou seja, não foi peso para ninguém abençoar a vida de Paulo. Eu quero que você entenda isso. Então você não critica, não fala o que não conhece. Primeiro você entra no conhecimento da palavra de Deus, para depois você querer criticar alguma coisa. Porque, irmãos, escute isso. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. E em tudo me guardei de vós, ser pesado. E ainda me guardarei. Ou seja, o apóstolo Paulo fala assim, olha só. Tinha pessoas que sempre me ajudaram. Mas mesmo assim, às vezes eu rejeitava para não pesar aos irmãos. Para aliviar a vida dos irmãos. Falava, olha só, não preciso, fica com o seu dinheiro. Paulo fazia isso para não se sentir alguém obrigado. Não, peraí, ele está pregando a palavra de Deus, ele está nos orientando, ele está curando a nós, através de Deus, nós temos que pagar para ele. Não é nós temos, não existe essa palavra, nós temos, obrigação. Eu tenho que fazer, não existe isso. É de voluntariamente. Se você for dar algo para alguém, e esse alguém, né, se sentir que está sendo pressionado por aquilo, Deus não aceita. Escute bem. Como verdade de Cristo estar em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque não vos amo. Deus o sabe. Mas, escute bem, mas o que eu faço, o farei, para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos, escute aqui, são obreiros fraudulentos. Isso é muito forte. O apóstolo Paulo fala que muitos usam a palavra de Deus para fraudar as pessoas, para enganar as pessoas, para ludibriar as pessoas. Eu estava ouvindo uma vez uma pessoa no Facebook falando que cobrava para orar. E dependendo do que você tinha, era um valor. Dor de dente, vamos falar assim, R$100. Dor de cabeça, R$150. Dor de barriga, R$30. Era desse jeito. Existia uma tabela. Aí uma pessoa dessa tem aliança com Deus? Não tem, amado. É o que o apóstolo Paulo está falando. Porque tais falsos profetas, apóstolos, são obreiros fraudulentos.
transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Não, eu sou de Cristo. O Senhor me colocou aqui. Espera aí, irmão. Isso é muito sério. Então, quando nós falamos a verdade, as pessoas não querem ouvir. Escute o que ele fala mais. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de quê? De luz. Deu para entender, não? Eu quero que se você entenda. O próprio Satanás, ele transfigura em anjo de luz, que é bonzinho, que está fazendo o bem para você, que aquilo não tem nada a ver, que é coisa de Deus, mas não é, amado. Você tem que ter visão espiritual para entender. Você tem que ter visão espiritual para aprender a separar aquilo que realmente está sendo de Deus e aquilo que realmente está sendo do inimigo, do anjo que se transfigurou em anjo de luz, mas é anjo de treva. Eu quero que você entenda isso. Preste atenção. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. De acordo com o que você está transmitindo a obra de Deus, aquilo que realmente é verdadeiro, você vai ter a recompensa. Se aquilo também for negativo, você vai ter a recompensa. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo? Não digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. O apóstolo Paulo fala assim, olha só, eu posso até ser louco, mas eu estou falando isso por mim. Né? Que eu digo, não digo segundo o Senhor, escute isso, mas como por loucura nesta confiança de me gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne. Eu também me gloriarei. Escute isso aqui. Porque sendo vós sensato, de boa mente, tolerais o insensato. Pois isso, sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Envergonhado, o digo, como se nós fôssemos fracos. Mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez fale. Também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. O que o apóstolo Paulo quer falar aqui, que não importa que tipo de raça, etnia você seja, que tipo de pessoa você é. Paulo, ele vivia de acordo com o que você é. Então, me fiz de tolo para ser sábio. Eu me juntei a ele para ganhar ele. Era o que o apóstolo Paulo fez, ele fazia só. Então, não tem comigo. Eles são hebreus? Ah, eu também sou hebreu. Ah, não, peraí. Não, eles são israelitas. Ah, ele é israelita? Ah, eu também sou israelita. Eu também sou da descendência de Abraão. Pronto. Então, o apóstolo Paulo, ele sempre entrava em qualquer situação para que aquelas pessoas pudessem se sentir bem. Não, peraí, eu sou da Universal. Não sou da Universal, não. Peraí, eu sou da Quadrangular. Não sou da Quadrangular, não. Eu sou da... Para com isso, amado. Nós somos um povo de Deus. Então, quando a igreja começar a pensar assim como o apóstolo Paulo está falando, a vida do crente realmente vai mudar. Escute isso aqui. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Escute bem, ainda mais eu trabalho em trabalhos, muitos mais em açoite, mais do que eles. Em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. O apóstolo Paulo está falando que muitas vezes ele passou por perigos de mortes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos 1. Escute isso aqui. Porque estava pregando a palavra de Deus, porque estava falando a verdade. Muitas vezes você fala a verdade e você é
condenado por isso. Escute o que ele fala mais. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Escute isso aqui, amado. Mas ele não desistiu. O apóstolo Paulo, ele tinha tudo para desistir. Né? Tinha tudo para desistir. Mas ele entendeu que existe um ser que deu a vida a ele. E que aquilo que passou na vida dele, a palavra já diz, passou. Então, eu quero que você entenda de uma vez por todas que você foi criado por Deus. E Deus agora está te dando uma nova oportunidade para você ser filho dele. Mas espera aí, pastor Ed, eu não sou filho de Deus? Não. Você não é filho de Deus. Você é criatura de Deus. Você só passa a ser filho de Deus, cordeiro de Deus, quando você aceita como único, suficiente Salvador. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda isso. Vou dar um exemplo. Apóstolo Paulo, ele era criatura de quem? De Deus. Açoitava os crentes, matava os crentes, pedejava. Quando ele recebeu o chamado, ele se tornou filho, cordeiro de Deus. E ele não mais praticava as coisas erradas. Então é isso que eu quero abrir sua mente para que você possa entender. Ele ama você assim mesmo? Ama. Ele ama independente das suas práticas, do que você faça, como criatura dele. Mas filho de Deus, você só passa a ser quando você entende o chamado de Deus. Amém? E continuando, vamos lá. Em viagem, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, e em perigo dos gentios, e em perigo da cidade, e em perigo no deserto, e em perigo no mar, e em perigo entre os falsos irmãos. Escute isso aqui que o apóstolo Paulo fala. Em perigo entre os falsos irmãos. Ou seja, muitos irmãos que andavam com ele, ali tinha irmão falso, que criticava ele, né? Que dizia o que o apóstolo Paulo estava fazendo não era certo, né? O que o apóstolo Paulo estava pregando não era certo, que o apóstolo Paulo queria ser mais do que todos. Mas aqueles que criticam são aqueles que não botam a mão em nada, amado. Presta atenção a isso. Todo aquele que critica você, o seu ministério, é aquele que não faz nada, que só sabe criticar. É o falso profeta, é o falso crente, é o que o apóstolo Paulo está falando. Eu andava com pessoas que estavam do meu lado, irmãos meus, mas eram falsos comigo. Eles achavam que eu queria mandar neles, mas é assim. Mas é assim. Eu vou ouvir nada do pastor é de Deus, nada, nem conheço ele como nada. Não sei nem quem é ele. É assim que muitos agem. Mas na tua frente, aperta a sua mão, diz que gostou de você. Acontecia com o apóstolo Paulo. Paulo, rapaz, que palavra bonita você trouxe. Paulo, que coisa linda você fez. E por trás, isso é conversa. O apóstolo Paulo não sabe fazer nada. Deu para entender isso, amado? Então, cuidado com quem anda do teu lado. Por isso que todos os dias eu falo assim para o Senhor: abençoa os meus inimigos, que eu não sei quem é. Pode ser aquele que está do meu lado, andando comigo. Eu quero que você entenda isso. É o que o apóstolo está falando, né? Irmãos falsos. Isso pesa muito. Isso pesa muito. Em trabalho e fadiga, em vigias, muitas vezes. Em fome e sede, em jejum, muitas vezes. Em frio e nudez. Vai vendo. Aí você fala: eu sirvo a Deus. De verdade, é. Mas qualquer coisa que falam com você, você se afasta da casa de Deus. Qualquer coisa que faz com você, você se afasta da casa de Deus. Aí vai procurar outra igreja. Aí chega na outra, tem o mesmo problema, você se afasta daquela. Termina você aonde? No mundo, como muito está no mundo hoje. Porque olha os defeitos. Não olha a qualidade que Deus te deu. Então siga. Não olhe para o lado. Se Deus te deu uma missão na tua vida, não se preocupa. Deixa o falso irmão que está do seu lado falar de você. Mas você tem um alvo. Você tem um obstáculo para chegar. Você começou uma corrida. E essa corrida é a corrida da vitória. E essa corrida é a corrida de quê?
para chegar no céu. Então, se você for se preocupar com teu irmão falso que está de lado, que está apertando a tua mão, te abraçando, chamando irmão, dando a paz do Senhor para você, mas sendo da boca para fora, não se preocupa. Ergue-te a cabeça, vai em frente, que Deus vai te presentear, como presenteou a Paulo e outros profetas que foram fiéis. Deixa eu falar uma coisa para você. Aqui no 28, versículo 28, nós estamos em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. O apóstolo Paulo falou, olha só, eu sou ser humano. Do jeito que vocês às vezes se sentem fracos, eu também me senti fraco. Mas eu não abandonei o barco. Mas eu não abandonei a fé. Mas eu não desisti. Eu tive muitos obstáculos, muitos empecilhos. Mas eu não desisti. Quem se escandaliza que eu não abrace? Se convém gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Então o apóstolo Paulo está falando, olha só, eu sinto coisas como você sente, mas eu nunca desisti, porque eu sabia qual o alvo que eu queria chegar. Aí Paulo fala, em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos, para me prenderem. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, amado, ele era de onde? De Damasco. Então, quando Paulo recebeu a bênção de Jesus, que ele perseguia os crentes, Paulo foi proibido de entrar a Damasco. E os damascenos colocaram, guardas na porta da cidade para que ele não entrasse mais. Olha só, aquele homem aqui não entra mais. Se ele entrar aqui, mata ele. Extermina ele. Deixa eu falar algo para você aqui. Tem coisa na nossa vida que precisamos entender que Deus está no controle. Então, quando o apóstolo Paulo fazia tudo aquilo, ele se tornou inimigo de quem? Dos damascenos. E as autoridades de Damasco disseram, olha, aquele homem não pode mais entrar aqui. Mas Deus, ele é bom. Deus, ele faz da sua maneira como ele quer. Eu quero mandar um abraço grande aqui às irmãs Pereira, mulher de Deus. Amados irmãos, eu fico muito feliz que eu vou trazer essas irmãs na nossa igreja ainda para adorar. Irmãs Pereira, grava esse nome. E continuando aqui, para finalizar, e Paulo diz, e fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Amados irmãos, veja a fúria que o apóstolo Paulo enfrentou. Veja as perseguições que o apóstolo Paulo enfrentou. E ele diz mais, eu andava com os irmãos, onde no meio existiam irmãos falsos, que me elogiavam na minha frente e por trás me detonava. Muitas vezes, o apóstolo Paulo deve ter reunido os irmãos, e muitos dizem assim, eu vou para a reunião de Paulo fazer o que lá? Eu não conheço Paulo como nada. Então não é diferente comigo, nem com você que é líder de alguma coisa. Não é diferente comigo, nem com você que segue um ministério. Muitas pessoas te abraçam. Muitas pessoas que ali estão do teu lado. Mas o coração dele está distante da vontade do Senhor. Amém? Que você possa ficar com esse entendimento. Eu quero mandar um abraço grande ao nosso irmão Luiz Augusto, Amanhã vamos estar numa live abençoada com o pregador Carlos Henrique. Vai ser uma bênção de Deus. Também temos o cantor Felipe Guape, a cantora Luciana. Vai estar adorando na live amanhã às 19h30. Eu quero agradecer a cada irmão que todos os dias está conosco. E se você perdeu algum estudo, você vai lá no meu canal, procura PR. Adorador é de Deus.
Amados irmãos, eu quero voltar aqui e falar das irmãs Pereiras, porque elas regravaram uma canção minha, Apaixonado por Você, uma canção muito maravilhosa. E essas mulheres de Deus, eu quero mandar um abraço para o ministério dela, para o esposo das duas, né? Que Deus possa abençoar a vida dessas irmãs. Daqui a pouquinho você vai ouvir um pouco aqui, né? Nós soltamos na rádio todos os dias, né? 0800, essa música é muito forte, né? 0800, amado, 0800, hein? Cuidado, hein? Para pregar, para falar de Deus, para louvar a Deus, é 0800. Não pode ser fora disso, não. Eu quero parabenizar as irmãs Pereira, em nome de Jesus, que são irmãs de Deus, irmãs abençoadas de Deus. Amém? Não se esqueça que hoje à noite, às 18 horas, estamos ao vivo na Igreja do Evangelho Quadrangular, trazendo mais um culto a Deus, cultuando ao Senhor. E você é meu convidado para estar comigo hoje. Eu quero aqui até convidar aqui nosso irmão Júlio, Daniele, Julinho, o Caio, a Janete, as irmãs aqui de lado, meus vizinhos, para que visitem a Igreja do Evangelho Quadrangular hoje, às 18 horas nós estaremos lá cultuando. O culto termina cedo, amado, 8 horas termina cedo, dá para você depois programar outra coisa, né? Você queira fazer particularmente, mas primeiro se enche da palavra de Deus, que é o mais importante, amém? E se você quer levar o pastor missionário de Deus para a sua igreja, para nós trazermos uma palavra, adorar a Deus, estamos aqui pronto para servir a obra de Deus. Então esse é o meu projeto, é adorar a Deus sem olhar para trás. Não importa, né? Não importa, estou aqui para servir a Deus. Esse é o meu propósito hoje e sempre. E eu tenho certeza que não vou abandonar o barco. Já tive muito motivo. Eu sou uma pessoa que eu tive muito motivo para abordar o barco, né? Porque se eu fosse olhar isso aí, amado, eu estava fora da igreja há muito tempo, né? Mas eu não estou aqui para servir a homem nem a ninguém. Estou aqui para servir a Deus. Esse é o meu propósito, né? Essa é a minha mensagem que eu tenho a dizer para você em nome de Jesus. Que você creia na palavra de Deus. Não se esqueça que nosso programa é todos os dias, de 8 da manhã às 10 da manhã. Titia Luluzinha às 9 horas contando história bíblica para seus filhos. Não se esqueça. Momentos Kids com a Titia Luluzinha. Coloca o site www.radiogospelmil.com.br e a Titia Luluzinha vai contar a história para a sua criança, amado. Ensina o caminho que teu filho deve andar. Coloca as coisas certas na tua família, na tua casa. O Senhor está voltando, aleluia. E precisa você entender isso de uma vez por todas. Não brinque de estar dando vazão para o capeta. Eu te digo com toda sinceridade. E também a pastora Madalena, também daqui a pouquinho, o bispo Marcos Oliveira, né? E também alguns irmãos nossos, pastor Joaci, também vai trazer uma palavra forte aqui. Então fica ligado, porque é momento de adoração. Vamos orar. Deus amado, Pai eterno e soberano, obrigado a Deus por essa manhã, essa tarde, essa noite que nos convém. Abençoa cada um, Senhor, que está do outro lado dessa tela nos assistindo. Ó Pai, que a tua mão poderosa possa estar nessa família, nessa casa, neste lugar. Visita agora os cárceres, visita agora, Senhor, os presídios, visita agora, Senhor, as pontes que muitas vezes estão debaixo das pontes, se abrigando, se drogando, se prostituindo. Ó Pai da glória, abençoa, calma essa tempestade, esse noivado, esse casamento, esse namoro. Ó Senhor da glória, entra com a tua mão poderosa sobre cada um, vai transformando, libertando e curando. Afasta todo o mal do teu povo, ó Pai. Visita o nosso presidente da nação, visita, Senhor, a cada um, visita também o Afeganistão, aqueles países que estão sofrendo, aqueles países que estão sofrendo perseguição. Abençoa minha casa, minha família, meus filhos, minha esposa. Abençoa meu ministério. Ó Pai da glória, seja com todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que assim seja. Continue ligado na Rádio Gospel 1000, né? 24 horas no mar. Eu vou só desligar as câmeras e você continua ouvindo a Rádio Gospel 1000. Bispo Marcos Oliveira, pastora Varse, pastora Luluzinha, Madalena, diácono Misael, e também o bispo Marcos Oliveira, e cantor também Luiz Augusto vai estar louvando, o Wallace Machado, vários adoradores. O Wilton Carlos, meu amigo, é forte. Fica ligado na Rádio Gospel 1000, porque é 1000 vezes bênção mais na minha e na sua vida, porque é momento de adoração, momento de dizer o quanto é bom estarmos na presença do Senhor. Creia somente e verás a glória de Deus, porque o Senhor, Ele está te chamando para um renovo, o Senhor está te chamando para, com certeza,
ouvir o melhor da palavra de Deus em nome de Jesus. Vamos aqui ouvir um pouquinho, né? Uma chamada abençoada das irmãs Pereira em nome de Jesus. Ouça! É 0800 pra você falar, contar os seus problemas e desabafar. E não tem horário para te atender, é só ligar pra ele e vem te socorrer. É 0800 pra você falar, contar os seus problemas e desabafar. E não tem horário para te atender, é só ligar pra ele e vem te socorrer. É 0800 pra falar com Deus. É 0800 pra falar com Deus. É 0800. Olá, amados do Senhor. Somos as irmãs Pereira, de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. E nós também tocamos aqui na rádio Gospel Mil. Programa É de Deus. Ouçam nossos louvores. Nosso contato 024 99847 5072.